Fala, gênio! Vambora treinar física. Meu nome é Marlon, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos o probleminha da aula passada. Tá ansioso, né? Quer saber se as contas que você fez vão bater com as contas do professor? Calma o coração, porque a gente já vai lá. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, gênio, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tempo, está se preparando para provas vestibulares do Brasil afora, concursos militares, enfim. Aqui nós temos matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Vem conosco porque aqui você vai ser capaz de vencer qualquer desafio, de passar em qualquer prova. Vem comigo que depois da vinheta a gente termina aquela questão que você está tão ansioso. Então, vem! Gênio, na aula passada nós fizemos o primeiro caso, né, do nosso problema das duas massas acopladas ao plano inclinado e à polia, beleza? Dessa vez nós consideramos o atrito, beleza? Então nós fizemos todas aqui aquelas contas bonitinhas, terminamos numa equaçãozinha aqui, equação essa que eu já copiei aqui, beleza? Então só recapitulando, naquela aula nós estávamos considerando que a tendência de movimento do meu sistema era em direção à subida do plano inclinado, ou seja, o meu bloco, que estava aqui com massa M2, iria subir morro acima, e o meu bloco de massa M1 iria descer, beleza? Dessa forma, a força de atrito, ela sempre age no sentido contrário à direção do movimento. Ou seja, se o movimento é subindo o morro, a força de atrito vai ser descendo o morro, ou seja, a força de atrito vai ser contrária. Então, a força de atrito no problema anterior, no caso anterior, que eu chamei aqui de caso 1, ela estava nessa direção aqui, beleza? Nós estávamos colocando, acrescentando massa a esse meu bloco M1. Eu pedi para você imaginar como se fosse um recipiente que você pudesse colocar água, por exemplo, e você foi colocando água, de forma a fazer esse sistema como um todo andar, beleza? Sair do equilíbrio, tranquilo? E aí a gente tinha aquela força de atrito de destaque, que naquele caso, ela estava contrária ao movimento, beleza? Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora para o sentido contrário. Ou seja, ao invés de eu colocar massa aqui dentro, eu vou começar a retirar. Eu vou abrir uma torneirinha aqui e vou começar a retirar a massa, né, a água que estava aqui dentro. Vou começar a retirar ela agora, retirando. Como o meu sistema agora, isso daqui está ficando mais leve, vamos assim dizer, né? Tá ficando mais leve. Porque eu disse, vamos assim dizer, porque essa coisa de tá ficando mais leve, mais pesado, isso é impossível, né? Como que são aulas de física, a gente sabe que o peso não pode ser alterado, beleza? Você pode alterar a sua massa. Peso, ele tem a ver com a força gravitacional, a força que a Terra exerce sobre os objetos. E como a massa da Terra não está variando, pelo menos a princípio, beleza? A gente sabe que o peso não vai mudar. Então não tá ficando mais leve coisa nenhuma. Tá ficando menos massivo, vamos assim dizer. Beleza? Então, perceba que, conforme eu vou retirando a massa desse meu bloco M1, o que vai tender agora? A tendência é que esse bloco de massa M2 aqui, ó, comece a querer escorregar, morro abaixo, beleza? E esse bloco de massa M1 tenda a subir. De forma que a força de atrito agora, ela vai se opor a esse movimento. Ou seja, a força de atrito agora, ela tá na direção contrária a descida do meu bloco de massa M2. E aí, de novo, nós vamos considerar que o bloco ainda não se moveu, mas ele está na iminência de movimento. Ou seja, nós estamos considerando aquele ponto de ruptura em que a minha força de atrito vai mudar do atrito estático para o atrito dinâmico. Nós chamamos esse ponto de ruptura de o ponto em que a força de atrito recebe o nome de força de atrito destaque, beleza? Destaque. Então, nós estamos exatamente nesse ponto. Já chamei aqui a minha força de atrito destaque. Estamos na iminência. Se eu tirar agora mais uma gotinha de água desse meu bloco M1, beleza? Desse recipiente, vamos assim dizer, se você estiver imaginando dessa forma, se eu tirar uma gotinha de água dele agora,
ele vai começar a subir e esse bloco vai começar a escorregar morro abaixo, beleza? Note que não muda nada na configuração geométrica, beleza? Não mudou nada. Eu ainda tenho aqui, ó, o meu peso, né, na direção Y, o meu peso na direção X, as componentes do peso, beleza? Eu ainda tenho os meus eixos na mesma orientação, nada mudou. Só mudou agora a direção da força de atrito, beleza? De forma que a gente vai, assim como na aula passada, nós vamos simplesmente aplicar o princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, e vamos escrever as equações aqui. Se você está acompanhando tudo direitinho, você não vai ter nenhuma dificuldade em acompanhar o que eu estou querendo dizer. Segue imediatamente as condições da aula anterior. Beleza? Beleza. Então, se você escreveu isso no seu caderno, eu vou escrever aqui agora no quadro e vamos ver o que vai dar. Então, de novo, vamos olhar aqui, primeiro, para o bloco M2 na direção Y. Então, bloco M2, vou escrever aqui, bloco M2 na direção Y. Como ele não vai poder se mover na direção Y, porque o meu plano inclinado é suficientemente rígido para manter ele parado na direção Y, eu sei que a normal tem que se contrapor à componente PY do peso. Então, a minha normal, beleza? Vai ter que ser igual à componente PY. A componente PY está aqui desde a aula passada. M2G cosseno de θ. Lembrando que a força de atrito, ela sempre é μ estático vezes a normal. A normal a gente acabou de descobrir aqui, beleza? Isso aqui é em Y. Na direção Y. Muito bem. E agora nós vamos olhar para a direção X. Agora na direção X, primeiro, observe a orientação, beleza? Com a orientação vem o sinal da possível aceleração que vai acontecer, tá? Toma cuidado com isso porque você vai acoplar dois sistemas de eixos diferentes, mas esse sinal acoplado é o que vai manter a coerência na sua análise. Tranquilo? Tranquilo. Então a gente sabe que a tendência de movimento é para cá, certo? Então o peso está vencendo essa guerra entre essas forças aí. No caso agora, o peso na direção X, ele está vencendo a força de atrito, destaque e a tensão, beleza? Que eu fui tirando massa aqui, agora ele começou a querer escorregar, já vai escorregar assim que eu tirar mais uma gotinha de água dali. Então eu tenho que o peso na direção X, Px eu já sei que é M2 vezes G vezes seno θ menos a tensão, certo? Menos a força normal. Vamos botar a força normal não, desculpa, menos a força de atrito. A força de atrito vai ser μ estático vezes a normal, que é M2G cosseno θ, menos a tensão, beleza? Menos a tensão. Isso daqui ainda está dando zero. Não vou colocar massa vezes aceleração, por quê? Porque eu estou considerando a força de atrito destaque, beleza? Está na iminência. Se eu colocar mais um pinguinho, se eu tirar mais uma gotinha de água daqui, ele vai se mover. Mas eu ainda não tirei essa gotinha de água. Está na iminência, ele está começando a se mover. A aceleração, portanto, ainda é zero. De forma que, veja só, eu encontrei uma equação muito parecida com a equação anterior. Você que assistiu a aula e colocou no seu caderninho aí, compara essa equação aqui com a equação anterior da aula passada, que eu tinha encontrado e colocado ela nesse mesmo ponto do quadro aqui, ó. Ela é bem parecida, mas não é igual. Por isso que eu falei contigo na aula passada que, normalmente o aluno tem essa percepção. Professor, porque no caso anterior, vale essa percepção. Se eu só alterar agora e trocar o maior igual pelo menor igual, vai dar certo? Não dá certo. Porque embora essas equações são parecidas, elas não são iguais. Isso tudo tem a ver com a força de atrito. Porque a força de atrito sempre se opõe ao movimento. E é ela que faz toda a diferença aqui. Pois muito bem. Essa é a equação 1. Nós vamos guardá-la aqui. Nós vamos usar ela, porque agora nós vamos olhar para o bloco de massa M1. Olhamos para o bloco de massa M2, agora o bloco de massa M1. Já estou colocando aqui, ó, que eu não tinha colocado, no bloco
M2. Então, isso aqui que a gente fez, toda essa análise aqui, ó, foi para o bloco M2. Agora, o bloco M1. O bloco M1 é mais simples, porque, de novo, e mais uma vez, ele só tem duas forças agindo nele. Você não precisa decompor, não precisa fazer nada. Porque você tem a tensão aqui e o peso para baixo. O peso dele vai ser M1G. E a tensão eu não sei quem é essa tensão a priori. Então, isso aqui é no bloco M1. Bloco de massa M1. Beleza? Beleza. Então, a equação que eu tenho é tensão. Agora perceba o seguinte, de novo, a tendência de movimento é de subida, ou seja, quem está tendendo a vencer a guerra aqui entre as forças é a tensão e não mais o peso. Então é tensão menos M1G igual a zero. Isso faz todo sentido e faz toda a diferença na hora de você analisar essas suas equações, beleza? Porque se você trocar aqui essa ordem e trocar essa ordem aqui, você muda o problema e você erra a questão. E esteja atento, porque os avaliadores e as pessoas que criam as questões, ou seja, a sua banca, ela sabe que se você simplesmente mudar aqui, trocar essa ordem, você muda os valores. E os valores trocados normalmente vão aparecer lá para pegar o ratão, beleza? Pegar quem tá dando esses moles aí. Então, não dá esses moles, você tá aprendendo com um hacker veríssimo e eu sei que você não vai dar esse mole. Sempre tenha esse cuidado de saber para onde está indo o movimento, qual é a tendência de movimento se ainda não se moveu e tome muito cuidado na hora de escrever suas equações para montar a segunda lei de Newton. Tranquilo? Muito bem. Então, equação 1, equação 2. Equação 1, equação 2. Equação 1, equação 2, vou escrever de novo e vou somar. Beleza? Beleza. Então tem aqui, ó, M2G, seno θ, menos mi estático, vezes M2G, cosseno θ, menos a tensão, igual a zero. E tensão, beleza? Menos M1G, tranquilo? Igual a zero. O que a gente vai fazer? De novo, vamos somar. Vamos somar essas equações aí. Vamos somar. Vamos somar. Botando aqui minha régua para deixar esse negócio retinho, bonitão. Bonito. Vamos somar, vamos somar. Somando a gente vai ter o seguinte, olha aqui. Perceba que eu tenho T e menos T, de forma que o T vai embora. Agora, eu vou deixar esse M2G seno θ, mi M2G cosseno θ, desse lado e vou passar esse cara para o lado de lá agora, né? De forma que eu vou ter o seguinte, veja que eu vou deixar sempre isolado o M1. Olha só isso aqui, gênio. Olha só isso aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, M1G, beleza? Outra coisa, só que um pequeno adendo. Essas manipulações algébricas que nós estamos fazendo aqui, normalmente os alunos têm muita dificuldade. E se você tem dificuldade nessas manipulações algébricas, procura no nosso canal aí a playlist Matemática Básica 1 e Matemática Básica 0. Lá eu faço todo um apanhado da base matemática que você precisa ter para você conseguir entender bem matemática, química e física. Então, se você tem dúvida ainda nessas manipulações, por que a gente pode somar equações, por que a gente pode cortar, dá uma olhada nessas playlists, porque lá você consegue entender muito bem por que essas coisas aqui funcionam. Beleza? Então dá uma olhada aí. Continuando a minha conta aqui, M1G vai ter que ser igual ao quê? Passando esse cara para lá, eu vou ter mi estático. Desculpa. Fazendo besteira aqui, né? Eu vou ter M2G seno θ
Eu já poderia deixar em evidência, né? Mas eu não vou deixar não. No próximo passo eu deixo em evidência. Menos mi estático M2G cosseno. Beleza? Aí agora sim, veja que você tem G, G e G. Corta esse G aí. Cortar esse G, o que significa? Você está dividindo tudo por G. Posso dividir tudo por G, professor? Pode, desde que G seja diferente de zero. G é diferente de zero? É. G é a aceleração da gravidade. Estamos tratando da Terra. Não estamos falando do espaço sideral, beleza? No espaço sideral isso aí não valia, né? No espaço sideral não existiria nem peso aí para você mexer nisso. Então aqui na Terra o G pode ser cortado porque o G vale aproximadamente 10. Tranquilo? Cortando esse G, aí sim agora eu tenho a minha condição. M1 tem que ser igual a, agora sim, M2 em evidência, beleza? Que tem M2 do dois lados. Que multiplica seno θ menos mi estático cosseno θ. Acabamos de encontrar a nossa equação. Observe com calma para essa equação. E agora perceba, igual nós fizemos para o caso anterior. Por quê? Porque é o seguinte, eu estou tirando massa, certo? Para fazer o movimento acontecer, o que eu pedi para você imaginar? Eu pedi para você imaginar que eu estou retirando massa desse meu corpo de massa M1. Estou retirando massa, a fim de que essa componente PX aqui ganhe a guerra que ela está fazendo contra a tensão e contra o atrito, a força de atrito de estaque. Beleza? Beleza. Quando ocorrer a componente X da força-peso vencer essa sua guerra, esse objeto começa a se mover para baixo. Beleza? De forma que eu sei que, olhando para essa equação aqui, o meu objeto e o meu sistema permanece em equilíbrio se ocorrer a igualdade. Beleza? Se ocorrer essa igualdade, o meu sistema estará em equilíbrio. Porém, se o meu M1 for um pouquinho menor, se o meu M1 for um pouquinho menor do que essa minha expressão aqui, eu sei que esse sistema ele vai tender a se mover nessa direção aqui, beleza? Então, essa daqui é a minha condição 2. Beleza, gênio? Gênio, agora eu quero que você preste atenção comigo aqui, porque agora vai vir a cereja do bolo, beleza? A cereja do bolo. Nós acabamos de encontrar as nossas duas equações. E eu quero relembrar para você uma ideia que vem lá da matemática, beleza? Um conceito que vem lá da matemática. Conceito de intervalos numéricos. Então, intervalo lá da matemática lá. O que é um intervalo? Eu tenho aqui, ó, a minha reta numérica, beleza? Os números reais aqui, ó. Dois números, A e B, beleza? A menor do que B, beleza? Eu tenho o A e o B. Os números X, qualquer número real, que satisfaz essa dupla desigualdade aqui, ele é um intervalo numérico e a representação dele é justamente os números que estão aqui, ó, entre o A e B. Por isso, um intervalo. Beleza? Professor, por que você está dando aula de matemática no meio da aula de física? Primeiro, lembra que o seu professor ele é um matemático. Eu gosto muito de química e de física, mas formado mesmo, eu sou formado em matemática. Claro que eu fiz outras coisas, não concluí, mas fiz nanotecnologia na UFRJ e estou terminando a minha pós-graduação em engenharia eletrônica. Beleza? Ainda não concluí, mas enfim. Por isso que eu tenho esse know-how todo de física e eu gosto muito de física. E de química também. Beleza? Mas, agora que eu vou citar as palavras de Galileu Galilei. A linguagem com a qual Deus escreveu o universo, sem dúvida alguma, é a matemática. Beleza? Então, para você compreender bem matemática, química e física, a ciência de modo geral, você precisa entender muito bem a linguagem.
E a linguagem é, sem dúvida alguma, a matemática. Então você não pode fugir da matemática. Tudo que eu fiz aqui, ó, está fortemente embasado na matemática. Beleza? Então você precisa entender muito bem matemática. Então, se você não entende isso daqui que eu estou querendo dizer, ó, intervalos numéricos, vai lá nas nossas playlists de Matemática Básica 1, Matemática Básica 0 e se fortaleça. Fortaleça a sua base matemática para você ter uma base bem sólida e compreender todos os raciocínios que nós tomamos aqui. Pois bem, a cereja do bolo é o seguinte. Perceba comigo essas duas equações aqui. Como nós chegamos nessas duas equações? Nós chegamos nessas duas equações supondo a iminência do movimento. De um lado, na equação 1, eu pedi para você imaginar que isso aqui era um recipiente em que eu estava acrescentando massa nele. Por exemplo, acrescentando água nesse recipiente aqui, fazendo ele ficar mais pesado. Beleza? Claro que não tem a ver com pesado, tem a ver com mais massivo, isso eu já expliquei anteriormente. Observa o seguinte, quando a gente iria aumentando a massa do meu M1, esse meu sistema tenderia a o objeto que está no plano inclinado aqui, ó, subir, e o objeto que está fora do plano inclinado aqui, ó, o meu M1, descer. Beleza? De forma que nós chegamos nessa equação 1. Tranquilo? E aí eu falei com vocês o seguinte, quando o meu M1 aumentar um pouquinho a mais, quando eu acrescentar uma gotinha de água aqui, já que estava na iminência de ocorrer o movimento, esse movimento iria agora acontecer. E o meu objeto M1 desceria e o M2 subiria. Ou seja, para haver equilíbrio, a igualdade tem que acontecer. Beleza? Para haver equilíbrio, a igualdade tem que acontecer. Porém, para haver movimento, o M1 precisa ser maior do que essa expressão aqui. Beleza? O M1 precisa ser maior do que essa expressão aqui. Tranquilo? Se o meu M1 for maior do que esse número aqui, de forma que eu pudesse colocar aqui um sinal de maior, eu tenho certeza que esse meu sistema tende a girar no sentido horário, de forma que esse objeto desce e esse objeto sobe. Tranquilo? Tranquilo. Por outro lado, quando acontece do sistema descer, ou seja, agora eu estou tirando massa. Na primeira, eu estava colocando massa. Agora eu estou tirando massa, estou esvaziando esse meu M1. Quando eu esvazio esse meu M1, vai chegar o determinado momento em que eu vou estar no limite. No limite em que acontece a força de atrito de Stack. Ou seja, se eu tirar mais uma gotinha d'água, agora, ao invés do sistema descer, esse M1 sobe e o meu sistema desce. O meu corpo de massa M2 desce pelo plano inclinado e esse M1 sobe. Beleza? Agora olha comigo aqui. Olha para essas duas equações aqui, ó. Perceba que nas duas, ou em ambas, eu tenho esse M2 multiplicando aqui, não tenho? Eu tenho esse M2 multiplicando. Show de bola. Então, comparando as duas, o M2 aparece. Já dentro do parênteses, eu tenho seno θ na primeira e seno θ na segunda. Note que é para o mesmo ângulo θ, tá? Esse ângulo não muda. Então, eu tenho seno θ aqui, seno θ aqui. Nas duas, eu tenho o mi e o cosseno. Só que uma é positiva e a outra é negativa. Então, olhando para esses dois números reais aqui, note que estamos falando de um ângulo θ que certamente é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo que está entre 0 e 90, é um ângulo agudo, e, portanto, se ele é um ângulo agudo, o cosseno dele está entre 0 e 1, beleza? De forma que esse cosseno nunca é negativo. Então, eu sei que esse meu número aqui, ó, é um número maior do que esse número aqui. Concorda? Porque aqui eu tenho seno θ, aqui eu tenho seno θ mais um número positivo. Aqui eu tenho seno θ menos um número positivo. Então, se isso daqui é um número A, se isso daqui, ó, é um número A, se eu chamar isso aqui de um número A, esse cara aqui é um número B, e eu tenho certeza que o meu A é maior do que o meu B. Então agora eu vou desenhar a reta numérica aqui, ó. Vou desenhar para vocês a reta numérica aqui. Isso aqui é cereja do bolo, galera. Isso aqui poucos conseguem perceber a sutileza do que eu estou dizendo aqui. Tá? Poucos alunos conseguem perceber isso. E os que conseguem perceber, eu tenho certeza que estão a um passo aí
de se tornarem hackers de verdade. Então preste atenção. Vamos supor que eu tenho aqui esse número, esse aqui é o número A, e isso aqui é o meu número B, beleza? Esquece essa expressão, pensa nisso aqui como um número A e pensa nisso aqui como um número B, beleza? O que eu estou dizendo na primeira equação é o seguinte, que se o meu M1 ele for maior do que o A, se o meu M1 é maior do que o A, o que acontece? Esse meu corpo e o meu sistema como um todo se movimenta. Ou seja, se aqui está o meu número A, se aqui está o meu número A, e o meu M1 for qualquer número desse lado do intervalo, eu sei que o sistema se move. Então, ó, vou escrever aqui, ó, sistema se move. Vou escrever assim, ficou junto. Se o meu M1 é maior do que esse A que está aparecendo aqui, eu estou simplificando ele como um A, beleza? Se esse número M1 está em qualquer cara maior, eu estou botando estritamente maior, tá? Não pode ser igual, porque eu sei que se for igual vai ficar parado. Então, se ele é estritamente maior, o meu sistema se move. E se move em que direção? Em direção do relógio sentido horário, beleza? O M1 desce e o M2 sobe. Por outro lado, isso vem da equação 1. Por outro lado, a partir da equação 2, eu sei o seguinte. Se eu tirar uma pequena gotinha de água daqui, o que acontece é que o meu M2 desce e o meu M1 sobe. Não é isso que tá... Não é isso? Não foi assim que a gente construiu essa solução? Foi. Então, se eu tirar uma gotinha de água aqui, acontece que o sistema agora gira no sentido anti-horário, com o M2 descendo e o M1 subindo. Perceba que aqui ele agora precisa ser menor. Beleza? Porque se eu tirar um pouquinho, eu estou diminuindo ele. Então, se ele for menor do que esse meu M2 aqui, ó, se agora eu tiro um pouquinho dele, ou seja, se ele agora é menor do que esse cara aqui, esse B, que eu tenho certeza que é um número menor do que A, ou seja, se o meu M1 for qualquer número nesse intervalo aqui, ó, porque se eu tiro um pouquinho, ele fica menor. Ou seja, se ele é um pouquinho menor do que aquele valor que está aparecendo ali, eu sei que o sistema também se move. O sistema se move. Ah, eu botei junto aqui. Se move. Ou seja, se o M1 está desse lado do intervalo ou o M1 está desse lado do intervalo, eu sei que o sistema se move. E aí, um aluno inteligente como você me perguntaria, professor, mas ficou alguém faltando aqui no meu conjunto dos números reais, não ficou faltando? Ficou. Ficou faltando justamente o meu intervalo fechado AB. Beleza? Esse cara que está aparecendo aqui, ó, é justamente o meu intervalo fechado AB. Beleza? Eu não sei se é AB porque eu troquei aqui a direção, né? Troquei os valores, mas não importa. Se o meu M1 estiver dentro desse intervalo aqui, eu jogo a pergunta para você. O que vai acontecer, gênio? Vai acontecer justamente o equilíbrio. Então, se o meu M1 estiver dentro desse intervalo fechadinho aqui, o meu sistema fica paradinho. Lembra que a solução desse mesmo problema, sem levar em conta o atrito, nós tínhamos uma única equação que você já podia gravar facilmente e resolver. Certo? Certo. Quando você leva em conta o atrito, você cai em uma coisa um pouquinho mais complicada. Mas, isso é minha opinião, muito mais bonita do que a anterior. Porque olha só, eu encontrei um intervalo, cara. Um intervalo numérico, um intervalo real. Se o meu M1 cai dentro de um intervalo real, o meu sistema fica em equilíbrio. Se ele cair fora do meu intervalo real, ele se movimenta. E isso é bonito pra caramba. A natureza não tinha motivo nenhum, a princípio, a priori, para encaixar com tamanha beleza esse problema num intervalo numérico. E mesmo assim, ela encaixou. É isso que deixa a química, a física, a ciência no geral
belíssima. Eu espero que você aprecie o que eu estou mostrando para vocês, como eu aprecio. Vem comigo, porque daqui para lá nós vamos agora começar a resolver uns problemas numéricos. Vamos sair dessa parte teórica aqui que eu sei que é pesado. Vamos começar a resolver uns problemas numéricos, principalmente exemplos de vestibulares, tá? Então não vou criar exemplos da minha cabeça, nem de livros peruanos, nem russos, que normalmente nós usamos para criar nossas aulas. Vou pegar exemplos aí de vestibulares, tá? Para a gente poder treinar bastante. Mas leve em consideração todas essas equações que nós fizemos e principalmente a cereja do bolo. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. E antes, se você quiser se aprofundar nesses temas e enxergar a beleza como eu enxergo, dá uma olhada nas referências bibliográficas e nos livros que eu deixo aí indicado aí nos links abaixo, tá? Vem comigo então. Vem!